Ok. Apocalipse capítulo 2, verso 7 foi a primeira recompensa. Hoje é a última recompensa que nós iremos ministrar. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira recompensa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O homem tinha a oportunidade de escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não comeu da árvore da vida. Mas a Bíblia diz que o vencedor naquele dia, ele irá comer de fato da árvore da vida. É uma promessa para todos os vencedores. Segunda promessa, capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Calma aí. Nós não temos nenhum problema com a segunda morte, porque a salvação nos está garantida. Diga aleluia. Quem é salvo aqui, diga glória a Deus. Então nós não temos problema com a segunda morte, porque a nossa salvação não é por aquilo que fazemos, não é por obras. Não pode ser por obras. Se a salvação é por algo que você faça, você anula o sacrifício de Cristo. Você é inimigo da cruz de Cristo. Aquele que prega que tem que parar de fumar para ser salvo é inimigo da cruz de Cristo. Alguém pode ser salvo fumando? Sim ou não? Mas aquele que é salvo continua fumando? Não, o Espírito Santo já está na sua vida. A Bíblia diz para você vir da maneira que você está. Alguém pode ser salvo prostituindo? Sim, sim. A salvação é independente das suas obras. Mas veja, a promessa é que o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, ele vai ser livre do dano da segunda morte. E nós estudamos sobre a grande tribulação nesse dia. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Terceira recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor vai receber o maná escondido. O maná escondido, o maná caía com orvalho de manhã, e o povo de Israel recolhia essa farinha e comia bolos. Era a comida que Deus preparou para eles. O maná vinha de manhã, assim como as codornas vinham à tarde, e o povo se alimentava. A palavra de Deus diz que existe uma porção do maná escondido que está na arca da aliança, guardado na presença de Deus. O caminho que o sacerdote fazia para chegar na arca da aliança era passando pelo altar do sacrifício, passando pela pia de bronze, passando pela mesa dos pães, passando pelo candelabro, passando pela mesa do incenso e chegando à presença de Deus, que era a arca da aliança. A Bíblia diz que as coisas do Velho Testamento são sombras do Novo. Então nós temos o mesmo trajeto. Nós, ao chegarmos na presença do Senhor, em primeiro lugar nós nos sacrificamos. Você não vem no culto simplesmente porque você quer. Às vezes você está cansado, mas você vem porque é um sacrifício de louvor ao Senhor. Às vezes você vai cantar e você não está com vontade de cantar porque você está com um problema, está com uma situação, mas ao sacrificar, a presença do Senhor é visível e presente na sua vida. O vencedor é aquele que trilha o caminho. A Bíblia garante que ele vai comer dessa porção do maná que está escondido na presença do Senhor. Quarta recompensa, Apocalipse capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A promessa ao vencedor é aqueles que cresceram, amadureceram e assumiram responsabilidades aqui. Eles irão governar, reinar com o Senhor durante 1000 anos. Eles terão autoridade de Jesus para governar no próprio reinado de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Quinta recompensa, Apocalipse capítulo 3, verso 5.
Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos, dos seus anjos. Essa recompensa ao vencedor diz que ele apresenta diante do Senhor de vestiduras brancas. Eu disse para você nesse dia, por que que você tem vestes brancas? Você tem vestes brancas porque a de Jesus está manchada de sangue. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos as nossas vestes alvas como a neve. Sexta recompensa, Apocalipse capítulo 3, verso 12, eu ministrei domingo passado. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, o vencedor será coluna no santuário do meu Deus. Eu disse para você que o Velho Testamento é sombra do Novo, e o Novo é sombra da eternidade. Aqueles que são coluna aqui, serão coluna lá. Aqueles que exercem a autoridade de serem fortes como coluna, de ligarem, paredes com paredes, tijolos com tijolos. Na Bíblia não chama de tijolo uma parede, mas sim de pedras vivas. Aquele que tem a capacidade de unir pedras, aquele que tem capacidade de suportar pressão, aquele que tem capacidade de ser forte, este vai ser coluna no santuário do Senhor. E a sétima recompensa nós estudaremos hoje, Apocalipse capítulo 3, verso de número 21, e é a última recompensa aos vencedores. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A recompensa que Jesus nos dará é a mesma recompensa que Jesus recebeu. A Bíblia diz que o Senhor, Ele venceu aqui, e Ele diz isso em João capítulo 14, que nós não devemos temer, porque no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, vocês também irão vencer. A Bíblia diz que o Senhor venceu e foi coroado no céu, recebeu o nome sobre todo nome, nome cujo todos da terra um dia irão se prostrar e reconhecer que Ele é Senhor. Esta foi a recompensa de Jesus. E o Senhor diz que assim como Ele assentou ao lado do Pai, nós assentaremos ao lado do Senhor Jesus. Por que esta é a última recompensa? Esta é a última recompensa porque se você olhar escatologicamente falando, essa de fato é a última recompensa. Olha aqui para cá. Eu disse para você que Jesus pode voltar a qualquer momento. Você não tem sinais da volta de Jesus. Você não sabe em que momento Ele vai voltar. Então Ele pode voltar. Assim que Ele voltar, Ele vai arrebatar aqueles que são vencedores. Nós chamamos de vencedores, porque a Bíblia dá esse nome. Mas é a parte madura. Aqueles que cresceram, aqueles que amadureceram. O Senhor vai retirá-los primeiro. Eles vão ser guardados do dano da segunda morte. Essa palavra dano da segunda morte, ela faz referência à grande tribulação, que ela pode ser de 7 anos e pode ser de 3 anos e meio. Você crê da maneira que você achar melhor. 3 anos e meio ou 7 anos. Eles não passarão por esse período, mas a igreja passará. Por que a igreja tem que passar por esse período? É claro, eu vou tentar fazer para você uma linha de tempo. Uma linha de tempo, para você entender melhor. Esta recompensa fala de reinar com o Senhor. Sentar-se no trono fala de receber uma autoridade.
que lhe foi dada para fazer algo. Eu sei que na cabeça de muitos crentes, a eternidade, isso foi nos passado pelos católicos, que tem aqueles anjinhos com aquelas asas pequenininhas, e eles ficam banando ali, né? E aquele monte de anjinho, e você vai para o céu naquela nuvem bem grande, e você deita naquela nuvem, e alguém vem banando você, e você então recebe um copo de suco de laranja, e aí você fica ali, e aí te dá um tédio. Quem vê o céu desse jeito, entedioso. Deixa eu falar algo para você. Que tamanho é o universo? Pergunta para o seu irmão, que tamanho é o universo? Que tamanho é o universo? Tem gente que diz que o universo é infinito. Já viu gente dizer isso? Tem professores que vão dizer isso. É a maior mentira do universo. Por que que é mentira? Porque não existe nada infinito. Infinito é uma característica somente de Deus. Somente Deus é infinito. O restante não tem. Se só Deus é infinito, o universo não pode ser infinito. Mas o universo é muito grande. Se você for estudar as constelações, as Vias Lácteas e tudo mais, você vai ver que é muito grande, enorme. Eu te pergunto, para que foi criado tudo isso? Por que tudo isso foi criado? Para nada. Jesus diz, eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Eu não acredito que o Senhor estava falando do povo de Israel. Eu acredito que ele estava falando, eu tenho outros povos em outros planetas. Deixa eu falar algo para você. Nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. Depois de 1000 anos vai ter uma vida eterna. O que nós vamos fazer nessa vida eterna, irmãos? Brincar com anjo? Chutar anjo para lá? Anjo para cá? Jogar bola? Corinthians versus Flamengo? Claro que não. Nós vamos trabalhar. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus de trabalho. No céu nós vamos trabalhar e trabalhar com alegria. Diga glória a Deus. Você ficou decepcionado agora, né? Você falou, pastor, eu estava esperando umas férias eternas, assim, onde eu fosse parar de trabalhar, acordar cedo. Pois é, tudo aqui é um treinamento. Diga comigo, treinamento. Aqui é um treinamento. Por que você está no culto hoje? Porque isso aqui é um treinamento. Tudo é um treinamento. Seus relacionamentos é um treinamento. Seu trabalho é um treinamento. Você frequentar uma igreja é um treinamento. Conviver com os irmãos totalmente diferente de você é um treinamento. Seu casamento é um treinamento. Está me entendendo? Você está sendo treinado para casar com o Senhor eternamente. Isso aqui é só um treinamento. Se você é aprovado aqui, você governa lá. Se você é reprovado aqui, você vai ter que aprender em algum lugar. Algum lugar. Vai ter que crescer e amadurecer para receber de fato a vida eterna. A Bíblia diz que todos, para herdar a vida eterna, precisam ter a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Eu disse para você e reforcei vários cultos, que a morte não tem poder de transformar ninguém. Não tem poder de transformar ninguém. Então você tem que ser aperfeiçoado aqui. Por isso que nós crescemos de glória em glória. Você acha que as situações que você passa é para quê? Para moldar você, para preparar você. Quantos crentes distraídos, relaxados, eles não estão preocupados com nada. Seja honesto, irmãos. Pensa comigo, alguém está preocupado, ele é dizimista, ele é preocupado com o sustento da obra, ele é preocupado com a célula, com o crescimento dela, ele ora, ele jejua pelos membros, e o outro não faz nada. O outro fala, não tem nada a ver com isso, não. Dinheiro para quê? Não. Ele não fala assim, não. Ele fala assim, não dá, meu dinheiro não dá, não sobra.
Ele fala, não, não tem tempo para liderar. Não, não posso ir no encontro. Não, não posso fazer. Ele nunca pode nada. Ele sempre, entende, tem algo para fazer. Você não pode pensar que a recompensa de um vai ser a mesma do outro. Não, não pode. Pelo contrário, olha aqui para cá. Existe recompensa, repita comigo, recompensa. E existe o quê? Disciplina. Repita comigo, disciplina. Para que é a disciplina? Quantos têm filhos? Quantos aqui já disciplinaram seus filhos? Como que você disciplina seu filho? Tem um pastor, ele não é aqui do centro. Aí todas as vezes que a gente faz a reunião, nós fazemos reunião uma vez por semana. E aí eu vou falar de Apocalipse. E aí na hora que eu vou falar Apocalipse, ele fala, pastor, que hora que os crentes vão apanhar? Eu falo, hora nenhuma. Pastor, a Bíblia fala do açoite, vai receber muito açoite, pouco açoite. Tem que chegar a chibata, pastor. Eu falo, ninguém vai apanhar. O Senhor não disciplina batendo em ninguém. Está me entendendo ou não? Tem crente que acha que Deus disciplina dando enfermidade. Se Deus tem prazer, enfermidade é do cão, todas elas. Nenhuma enfermidade é de Deus. Fala para o seu vizinho, nenhuma enfermidade é de Deus. Pastor, mas Deus disciplina tirando dinheiro. Também não. Toda miséria é do cão também. Diga amém agora. Fala para o seu vizinho, toda miséria é do inferno. Toda miséria, toda falta de dinheiro é do inferno. Toda prosperidade é de Deus. Chegou um dinheiro, é de Deus. Prosperou, é de Deus. Comprou uma casa, é de Deus. Comprou um carro, é de Deus. Comprou 7 casas, é de Deus. Comprou 10 carros, é de Deus. Tudo é de Deus. Perdeu um carro, é do diabo. Perdeu uma casa, é do inferno. Perdeu o emprego também. Deus não faz isso. Deus não tem prazer nisso. Pastor, mas é porque eu fiz errado. Não está baseado no que você faz ou deixa de fazer. Está baseado na graça e no amor de Deus. Independente se os meus filhos fazem certo ou errado, eu abençoo independente do que eles fazem. E se eu, pastor Mauro, sou ruim, e pensa no homem ruim, consigo ser bom com os meus filhos, quanto mais o meu Pai Celestial consegue nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Preste atenção. Tudo aqui é um treinamento. Hebreus capítulo 11, capítulo 5, verso 11, perdão. Cinco, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Repita comigo, tardios para ouvir. O que é uma pessoa tardia para ouvir? Demora a dar ouvido à verdade. Verso 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Calma aí, ele está fazendo a diferença de criança e adulto. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o vencedor é aquele que cresceu e se tornou adulto. Adulto. Por isso que toda a nossa vida aqui é um treinamento. Deus está preparando você para ser um adulto espiritualmente. Fala para o seu vizinho, Deus não usa crianças. Deus não pode usar crianças. Deus só usa adultos. Olha para cá. Eu vou chegar lá. O Senhor vai reinar durante 1000 anos na terra.
na terra. Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Qual que é as leis que vão reger o seu reinado? Quais são as leis? As leis do Senado? Não, as leis da palavra. Primeira coisa, para você ser um adulto, você tem que conhecer a palavra. Eu disse para você, se você morrer aqui sem conhecer a Bíblia, vai chegar lá conhecendo tudo? Não, vai chegar lá sem conhecer a palavra. Se você não lê a Bíblia aqui, vai ter que conhecer a Bíblia em algum lugar. Se você não conheceu a Bíblia aqui, vai conhecer a Bíblia no reino de 1000 anos, mas não participando dele, fora dele. Os irmãos estão me entendendo? Em algum momento nós temos que amadurecer. Paulo está dizendo, atendendo ao tempo decorrido, deveriam ser mestres. O fato de ter tempo não quer dizer que é adulto. Tem muita gente que é criança. Quais são os fatores de criança? Crianças são guiadas por adultos. Eles não conseguem andar sozinho. Se ele ficar sozinho, ele cai. Ele machuca. Ele cai dentro da piscina. Entende? Pergunta para o seu vizinho, você consegue andar só na fé cristã? Quando eu digo só, não digo isolado. Não digo isolado. Eu digo só. Abraão foi chamado por Deus como vencedor. Abraão foi na sombra. Tem crente que não consegue ficar sozinho. Ele tem que estar na sombra de alguém. Ele não ouve de Deus. Ele anda naquilo que o outro ouviu. Ele não lê a Bíblia, ele anda naquilo que o outro leu. Quem está me entendendo? Ele não ora, ele anda na oração do outro. Ele não ouve de Deus, ele anda na sombra do que o outro ouviu. A salvação é individual, mas a recompensa também é individual. Ela não é familiar. A recompensa não é familiar. Não existe uma recompensa para a família, existe uma recompensa para o vencedor. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, muitos crentes são distraídos. Preste atenção no que eu vou te falar. Muita gente crê, tem uma fé, mas não vive baseado nela. Por que você acha que um islâmico, ele coloca uma bomba no corpo, e ele está disposto a dar cabo à sua vida? Há anos atrás, no dia 11 de setembro, sequestraram 3 aviões. 2 tocaram as torres gêmeas, lá em Nova York, em Manhattan. O outro, se não estiver enganado, caiu no Pentágono. Os 4 aviões. Mais ou menos isso aí. Sequestraram os aviões. Entraram dentro da cabine. E caíram com o avião e tudo. Sabiam que ia morrer. Estavam preparados para aquilo. Por que eles estavam preparados para a morte? Porque aquela é a sua fé. Aquela é a sua fé. Por que os crentes do passado foram comidos por leões? Muitos dos crentes que eram colocados nas arenas, os leões não tinham fome. O que eles faziam? Eles tinham que pegar um pedaço de vara, tinham que chutar o leão, para o leão matá-lo, porque eles não poderiam sair de lá com vida. Eles faziam isso em nome de uma fé, eles não negavam o Senhor. Quantos crentes foram colocados piche, ateado fogo e dependurado nos jardins dos imperadores romanos? Por que eles morreram? Eles morreram porque enxergaram uma prática baseada na sua fé. Meu irmão, se a nossa vida não é neste lugar, se nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não viva baseado nela. Não viva baseado nisso aqui. Jesus falou, não ajunte para vós ouro, onde o ladrão rouba, a traça come. Você não vai levar nada dessa terra, meu irmão. Eu duvido que você consiga colocar alguma coisa no caixão no dia que você morrer. E se você conseguir colocar, alguém vai lá roubar. Você sabia que hoje acabou isso, a geração mudou, mas tinha ladrões de cemitério. O pessoal ia lá porque tinha muito dente de ouro. Não sei se o Rogério lembra disso. O Rogério é bem mais velho que eu, glória a Deus.
Mas o pessoal colocava, que esses fazendeiros colocavam dente de ouro, aí eles iam ser enterrados. Aí o sujeito falou: opa! Ia lá, desenterrava o sujeito, arrancava os dentes de ouro. Nem o dente de ouro o sujeito leva. Aí eu estou dizendo que você não tem que ter futuro, você não tem que ter uma aposentadoria, você não tem que pensar nos seus filhos, deixar a herança, claro que tem, mas não viva baseado nisso, viva baseado na sua fé. Nós fomos chamados pelo Senhor para servi-lo aqui durante poucos anos da nossa vida, mas a nossa vida não consiste nisso aqui, a nossa vida é eterna, está por vir. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte aqui, a minha herança está para chegar, o Senhor virá e me levará para morar com Ele eternamente, e lá sim começará a minha vida diante do Senhor. Aqui não, aqui não. Isso aqui é só um treinamento, irmãos. Uns tempos atrás agora, o Billy Graham morreu. Ele escreveu muitas frases, e uma delas, eu não lembro ao certo, ele disse lá: em algum momento, em algum dia, você vai ficar sabendo que Billy Graham morreu. Isso é uma grande mentira. Eu só mudei de lugar. Se você acha que a sua vida, tem gente que crê no céu, mas não vive baseado nele, vive baseado na terra. Seus pés estão firmados aqui. Aqueles que amadureceram e vão reinar com o Senhor, herdar o trono, são aqueles que vivem não baseado numa fé supérflua, mas sim numa fé forte. Ele sabe que a vida dele não está aqui, mas está no porvir. Quando o Senhor vier, aí sim começará a sua vida diante do Senhor. Aqui é só um treinamento. Fala para o seu vizinho, aqui é só um treinamento. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 10. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou o quê? Não se tornou o quê? Não ouvi. Vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está. O que Paulo está dizendo? A nossa vida aqui é baseado na graça ou nas obras? Graça ou obra? Graça. Graça. A graça de Deus na sua vida, quando você entende a graça, você faz o que Paulo fez. A graça que você recebeu não pode se tornar vã na sua vida. O que você vai fazer com a graça? A graça é, você já foi perdoado de todos os seus pecados. Diga aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você é qualificado pela graça. Paulo entendeu tanto isso que ele disse: a graça de Deus que está em mim não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos os outros. Por que ele trabalhou mais do que todos os outros? Porque ele entendeu a graça. Ele falou: eu sou tão abençoado, que eu não vou fazer por obrigação, eu vou fazer porque eu amo o Senhor. A Bíblia diz que teve um momento que pegaram Paulo e apedrejaram Paulo, e ele foi dado como morto. Eu sei que quando fala apedrejar, na sua cabeça é difícil de entender. Porque as pedras que jogavam numa pessoa para apedrejá-lo, primeiro, as pedras eram na cabeça. E as pedras geralmente tinham em média 3 quilos. Então, para alguém que foi apedrejado na cabeça e dado como morto, os historiadores dizem que eles apedrejaram a pessoa até as pedras cobrir o corpo inteiro. Ele estava debaixo das pedras, dado como morto, morreu, foram todos embora. Ele conseguiu levantar. Eu penso que ele estava todo desconfigurado. O livro de Atos diz que no outro dia, não foi uma semana, não foi um mês, no outro dia ele levantou e começou a pregar o evangelho por onde ele estava passando. O que leva uma pessoa a ser apedrejado, dado... Irmãos, tem crente que não vem no culto porque está gripado. Calma aí. Tem vencedor que não vem no culto porque está gripado. Pastor, eu sou vencedor, aleluia, glória a Deus. Hoje eu estou com gripe.
dor no corpo, pastor. Coitadinho dele. Fala para o seu vizinho, tadinho. Dado como morto por causa de uma gripe. Pois Paulo foi apedrejado até a morte. Dado como morto. Levantou no outro dia e começou a pregar. Foi porque o líder dele falou, vai pregar, rapaz, está na hora, levanta e vai pregar, vai orar. Não! Ele falou, eu entendi a graça de Deus. Eu fui tão abençoado que eu não posso ficar parado. O dia que foram crucificar Pedro, porque todos os apóstolos tiveram morte estranha, menos João. Mas a morte de Pedro, eles foram crucificar Pedro. E Pedro falou, longe de mim ser crucificado como meu Senhor. Vocês não vão me crucificar de cabeça para cima, vocês vão me crucificar de cabeça para baixo. Por que na hora da morte o sujeito fala, eu quero morrer sofrendo? Entende? Como se tivesse jeito de morrer não sofrendo, né? Mas eu quero morrer de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele enxergou algo. Ele enxergou a graça de Deus na vida dele. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós nos tornamos vencedores, porque não tem obstáculos para nós. Meu irmão, quem recebe tudo, quem não tinha nada, estava destinado ao inferno, condenação total, e o Senhor vem e salva, sabe? Você vai para onde? Por isso que os discípulos falaram, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, para quem nós vamos seguir? Quem? Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos para onde, meu Deus do céu? Servir quem? Servir Buda? Servir Allan Kardec? Servir Maria? Nós temos o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Não existe outro caminho pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meu irmão, Paulo está dizendo, a graça de Deus na minha vida não se tornou vã. Por isso, ele trabalhou mais do que todos os outros. Por que Paulo é tido como vencedor? Tido como vencedor porque ele teve obras. Mas as obras não eram na sua força. As obras eram baseadas na graça. Muitos crentes têm um entendimento errado de obras. Ele fala, pastor, então assim, quem fez mais vai receber recompensa. Quem não fez nada não tem recompensa. Pois é. Essa semana eu estava reunido com os pastores e eles perguntaram isso. Então, pastor, como é que é a obra? Eu falo, irmão, depende muito. A pergunta é, para que você foi chamado? Para que você foi chamado? Às vezes você foi chamado para orar. E se você for fiel em orar, você será um vencedor. Está me entendendo ou não? Quem está me entendendo? Esses dias atrás nós falamos de um monte de dons. E tem um dom lá que é contribuir. Lembra disso? Que nós estudamos vários dons. Quem lembra disso? Um dom de socorro. Dom de socorrer. Socorrista. Como é que chama o SAMU? SAMU espiritual. Entende? Você tem o dom de socorrer as pessoas. Se você é fiel no que você foi chamado, você é um vencedor, diga aleluia. Se você foi chamado para contribuir, você contribui, você é vencedor. Se você foi chamado a liderar e lidera, você é vencedor. Se você cumpriu o seu propósito, você é um vencedor. Eu acredito que tem irmãos que foram chamados para orar. Tem umas irmãzinhas que foram chamadas para orar. Elas sustentam a obra, sustentam a casa de Deus orando. E se elas dobrarem o joelho e orarem, forem fiéis no que foram chamadas, elas são vencedoras. Por isso que a Bíblia, a primeira recompensa é que o homem vai comer da árvore da vida. Porque a árvore da vida não é análise do certo e do errado, é ouvir do Espírito para fazer. Ouvir do Espírito para fazer. Isso é muito importante. Ser vencedor não é difícil. Me disseram aí que o irmão falou, eu já sei. É impossível ser vencedor. Muito difícil. Não é difícil. Para que você foi chamado? Eu fui chamado para ser pastor. Se eu for fiel no que eu fui chamado, eu e a minha casa,
nós seremos vencedores, porque estamos fazendo aquilo que fomos chamados. Se você quiser ser pastor, você vai ser um derrotado, porque você não foi chamado para ser pastor. Está me entendendo ou não? Se eu quiser ser um empresário como você é, eu vou ser um derrotado, porque eu não fui chamado para ser um grande empresário, eu fui chamado para ser pastor. Compreende o que eu estou dizendo? Cada um tem que ser fiel naquilo que foi chamado. Pergunta ao seu vizinho, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Deixa eu falar algo para você. Hoje nós temos o governo de quem? Hoje nós estamos debaixo do governo de quem? Do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você acha que essa política toda aí é maligna? Esse esquerdismo todo aí é maligno. Essa ideologia de gênero é maligna. Esse feminismo todo aí é maligno. Quem criou o Dia da Mulher? Eu sei que você dá parabéns, Dia da Mulher, mulher. Quem criou isso? Feminista, isso é maligno. Então cadê o Dia do Homem? Mas por que tem que ter o Dia da Mulher? Me fala, por quê? É para dizer que a mulher é especial. Especial é Jesus, meu Deus. Está me entendendo? Tudo isso é maligno, esse sistema todo é maligno. Hoje nós provamos de um governo maligno. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. A Bíblia diz que quando Jesus vier, primeiro ele vai arrebatar os vencedores. Depois ele vai voltar com os vencedores e vai pegar o restante da sua igreja e vai reinar durante 1000 anos. Pasmem. Quando ele for reinar durante 1000 anos, a Bíblia diz que ele vai prender o diabo durante 1000 anos. 1000 anos ele vai prender. Não vai ter o diabo. Vai ser o reinado de Cristo. Porém, Jesus... Os judeus esperavam Jesus como leão da tribo de Judá. Jesus veio como cordeiro. Todo tempo os discípulos perguntavam, quando é que virá o teu reino? O que eles estavam perguntando? Que hora que vai arrancar da espada? Pedro ficou indignado. Você acha que ele arrancou da espada e cortou a orelha do soldado? Por quê? Ele falou, pelo amor de Deus. Judas ficou indignado. Por isso que traiu. Ele falou, como? Eu estou aqui esse tempo todo, quando é que vai ter revolução? Quando é que nós vamos para passeata, para a rua com cartaz? Que hora que nós vamos tirar esse governo corrupto? Jesus falou, meu reino não está aqui, nem ali. Você tem o direito de ir para a rua a hora que você quiser. Eu não vou, não é assim que Jesus trabalhou. Não vou fazer protesto de coisa alguma. Nosso protesto é joelho no chão. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades para ter dias de paz. Nós não tiramos ninguém de governo. Nós não levantamos contra ninguém. Nós não fazemos algazarra. Não é esse o nosso trabalho. O tempo inteiro eles queriam, por quê? Porque eles esperavam o Messias como leão. Jesus não vem como leão, ele veio como cordeiro. Morreu na cruz e venceu o diabo na cruz. Tá bom. Agora quando ele voltar, ele vai voltar como? Como leão. E eles estão esperando quem? Essa geração está esperando o quê? Paz e amor. Arco-íris. Todo mundo é aceito. Que é isso, gente? Liberdade. Homem com homem, mulher com mulher. Mulher com cachorro. Homem com cadela. Entendeu? É essa geração. Tudo está liberado. Tudo pode.
Que é isso? Você é careta, preconceituoso. Nós somos uma geração livre. Eles estão esperando quem? O Cordeiro. Estão esperando um líder que venha como cordeiro. A Bíblia diz que quando Jesus vier e pisar no Monte das Oliveiras, ele vai matar milhões. O sangue vai chegar no arreio dos cavalos, e o povo vai olhar: esse é o Filho de Deus? Esse é o Filho de Deus? Não quero. E não vão querer mesmo. Mas acontece que Jesus vai reinar durante 1000 anos, e vai prender o diabo, e eles vão provar do governo do Filho de Deus, porque até agora não tem governo de Deus. A vontade de Deus não é feita na terra, a vontade de Deus é feita no céu. Por isso que a oração que Jesus ensinou qual é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita onde? A vontade de Deus é feita aqui? Não, a vontade de Deus é feita lá. Nós oramos para ela ser feita aqui, mas acontece que o diabo vai ser preso 1000 anos, e o Senhor vai governar aqui. Aí você acha que o mundo vai amar. O mundo vai amar as leis de Deus. Não tem democracia com Deus. Democracia nessa geração perdida, que todo mundo tem que votar, todo mundo tem que opinar. No governo de Deus não tem democracia. O governo de Deus é falar: é assim que é, e é assim que é assado. E aí todo mundo tem que obedecer. Aí você acha que essa geração vai gostar? Tem crente que não gosta. Tem crente que quer ser democrático. Tem que votar na igreja, que cor que vai pintar o prédio. Igrejinha centenária, Estados Unidos. Pastor Elias Dantas chegou lá para conhecer os irmãos. E chegou lá, tinha cortina de um lado e do outro lado não tinha cortina. 30 membros, 15 de um lado e 15 do outro. Ele ficou preocupado e falou: por que isso aqui? Ele falou: não, porque fizeram uma eleição para ver se punha cortina ou não. Como não teve consenso, colocaram cortina de um lado e não colocaram cortina do outro. Então quem gosta de cortina, senta do lado de cá. Quem não gosta de cortina, senta do lado de cá. É assim. Muita gente gosta de democracia, achando que isso é uma belezura. Democracia do inferno, irmãos. Democracia do inferno. Nasceu no olho do inferno. Se você me entende, amém. Esse governo democrático é infernal. Entendeu? Não tem nada de Deus nisso. O governo de Jesus não terá democracia. Só que você acha que o povo vai gostar? Aí o cara quer dançar. Não, não pode. Quer dançar um pagode? Não, aqui é governo de Jesus, não tem pagode. Não, eu quero imoralidade. Não tem jeito de moralidade aqui é o governo de Jesus. Eles vão falar: não, mas está muito chato isso aqui. Depois de 1000 anos, diz a Bíblia que o diabo vai ser solto. Aí eles provaram no governo do diabo aqui. Tem uma discoteca ali na Teutônio, eu não sei o nome, uma preta. É a cor do inferno lá. Como é que é o nome lá? Woodstock. Udes, só não tem o toque. Udes. Aí diz que as meninas chegam igual a princesa. Pensa, sapatinho, bonitinha, perfumada. Sai de lá igual um demônio. Aquela maquiagem de corvo. Entendeu? Sandália na mão. Parecendo um zumbi. É isso que eles querem. Aí chega no governo de Jesus. Pode ter discoteca? Não pode. Ah, pode ter? Não pode. Aqui é o governo de Cristo. Aí quando, no final do milênio, que o diabo for solto, aí eles têm a opção de escolher. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Eles provaram do governo do diabo, provaram do governo de Cristo. Agora eles têm a oportunidade de escolher. Sabe o que eles vão fazer? A Bíblia diz que as nações vão juntar e vão montar um exército, e vão apontar as armas para Deus, e vão querer atirar em Deus. E o Senhor naquele dia, juntamente conosco, vai destruir todos da face da terra. Eu não sou de vingança não, mas naquele dia eu quero virar o X-Men.
Eu não sei não, se eu estiver com o Senhor e eu for qualificado naquele dia, eu quero ter os poderes de raio. Tchá, tchá, tchá. Eu vou matar gente demais, irmão. Meu Deus do céu. Aí você fala, pastor, isso é muita fantasia. Não, não é não. Não é não. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele atravessou uma parede. Pum. Ele apareceu 7 vezes para os discípulos, cada hora num lugar. O homem que ressuscita num corpo glorificado, não tem matéria que segura ele. Eu estou aqui, eu falo, agora eu vou lá em Nova York. Estou lá em Nova York. Eu falo, agora eu vou atravessar essa parede. Concreto. Eu atravesso do outro lado. Nós vamos virar um X-Men. Você vê, de onde você acha que esse povo tirou esses super-heróis aí? Da Bíblia. Eu fico pensando os vencedores como serão, irmão. Vai ser poderoso demais. A Bíblia nos garante que nós vamos governar com Ele vai ser 1000 anos sentado no trono. Nós vamos governar sobre as nações e em todas as guerras. Preste atenção no que eu vou te falar. Na 5ª trombeta, nem sei que hora que é, ô Jesus amado. 8 horas já. Estou na introdução, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se eu não der conta de terminar, eu termino no domingo da conferência. Nós somos livres. Quem aqui é? Quem é vencedor, diga aleluia. A Bíblia diz que na 5ª trombeta, o diabo vai ser atirado para a terra. Pastor, ele já não foi atirado? Não, ele foi atirado. A Bíblia diz que Efésios capítulo 6, diz que ele mora nas regiões celestiais. Mas naquele dia ele vai ser atirado para a terra. Mas a Bíblia diz que o diabo só pode vir quando os vencedores forem arrebatados. Calma aí, os vencedores vão ser arrebatados para onde? Para o trono de Deus. Olha aqui para mim agora, não converse. A Bíblia diz que Daniel começou a orar. E orou quanto tempo? 21 dias. O anjo demorou 21 dias para chegar a Daniel. Lembra disso? Por que ele demorou 21 dias? Você lembra da história? O que o anjo disse para Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Acontece que o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, me impediu. E eu não conseguia chegar. Enquanto você orava, houve guerra nas regiões celestiais. E então, o outro arcanjo veio para me ajudar. Nós vencemos a guerra e gastamos então os 21 dias para chegar até você. Preste atenção, houve guerra no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando os vencedores forem arrebatados, eles vão ser arrebatados para o trono. Mas no meio do caminho tem quem? Diabo e os seus anjos. Primeira guerra vai ser quando os vencedores subirem e nós vamos guerrear contra toda a hoste maligna. E onde nós não estamos aqui mais, nós vamos sair. E aí lá onde nós estamos ele não pode ficar. Então nós vamos colocar ele para correr. E quando nós colocarmos ele para correr, para onde que ele vai? Para a terra. E aí na 5ª trombeta, se não tiver pai que olha, pelo menos as líderes de criança. Mas não deixe isso acontecer mais. Podemos ter esse tipo de coisa no culto, né, irmãos? Alguém segura, amarra. Olha para cá. São só crianças, maravilha. Tomara que você tenha uns 12 quando você casar. Quando nós formos arrebatados, nós vamos chegar no trono, mas vamos passar nas regiões celestiais e lá vai ter a primeira batalha e nós vamos vencer o diabo e vamos tirar ele de lá, mas aí não tem lugar para ele ir, ele vem para a terra. E aí ele cai para a terra, na 5ª trombeta, e nós vamos para o trono. Durante 3 anos e meio, o diabo vai estar na terra e nós vamos estar no trono. O problema é que tem uma igreja aqui na terra. Você está me entendendo? Quem não foi arrebatado está aqui na terra e vai estar aqui. Preste atenção, eu só quero deixar para você
algo que Deus tem falado comigo, e que às vezes muitos irmãos, eles não percebem o padrão do reino. Repita comigo: o padrão do reino. A questão aqui é uma questão de fruto. A nossa vida, a nossa maturidade aqui é uma questão de fruto. Repita comigo, diga fruto. Mas fruto aqui tem dois lados. A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, misericórdia, um monte de situações, de frutos que estão na nossa vida. Mas existe o fruto também de quê? De almas, de você ganhar pessoas. Talvez um seja consequência do outro. Nós pregamos mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós falamos. Amém? Mas Jesus, quando começa o Sermão do Monte, e aí eu faço uma observação para você, Jesus falou mais do reino do que da salvação. Jesus não falou de salvação. Jesus chegou e falou o seguinte: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé, a tua fé, a tua fé. Mas Jesus não ensinou sobre salvação, Jesus ensinou sobre o reino. Ele veio trazer a salvação, mas ensinou os discípulos sobre o reino. Em Mateus capítulo 5, verso 20, ele diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não é salvação, é reino dos céus. Mas aí em Mateus capítulo 5, verso 29, acompanha comigo no telão. Mateus capítulo 5, verso 29, diz assim, muita gente não entende esse texto. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado aonde? Aonde? No inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado aonde? No inferno. Calma aí. Pastor, o inferno aqui não é a perca da salvação? Aí que está o problema. Eu quero muito a sua atenção aqui para você entender. A Bíblia não foi escrita na nossa língua. A Bíblia foi escrita numa língua antiga. Não existe tradução da língua da Bíblia para o português. Então não é chamada de tradução, é chamada de transliteração. Na maioria, algumas palavras na Bíblia, não há uma palavra em português que se encaixa. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Não. Mas por que a Bíblia diz que Deus arrependeu? A Bíblia diz que Deus arrependeu por quê? Porque em cada dispensação Deus lidava com o homem de uma forma. A única palavra que poderia encaixar lá para dizer que Deus mudou a sua maneira de lidar com o homem era arrependimento, porque arrependimento é mudança de direção. Então colocar a palavra arrependimento. A palavra inferno aqui é um problema, porque tem 3 palavras na Bíblia para inferno. Quantas palavras? 3. Eu vou te mostrar as 3 para você entender. Vamos lá, a primeira. Lucas 16, verso 23. Muita gente andando. Vou pedir você para sentar. Ninguém, estou terminando. Só mais 4 horas. Lucas 16, 23. Acompanha comigo para você entender. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Calma aí, a palavra inferno aqui é o quê? Essa Bíblia aqui não dá para mostrar para você, porque não tem como colocar o dedo ali e colocar o original. Na minha Bíblia tem. A minha Bíblia chama-se Olive Tree. Oliveira, né? Não sei como traduz esse negócio. Rogério que é expert em inglês. E Oliveira. Então, a Bíblia chama Olive Tree. Se você baixar a Olive Tree, você vai baixar ela em inglês. Aí em português é pago, acho que $19. Você baixa
com o Strongs. Strongs é o cara que fez os comentários e os originais. Você coloca o dedo em cima e te dá a palavra original. A palavra, se você colocar em cima de inferno, a palavra é Hades. Repita comigo, Hades. O que é o Hades? O Hades é um lugar que tem dois ambientes. O que é o Hades? Um lugar que tem dois. Um lugar é chamado lugar de tormento, que está o rico. Esse rico aqui não é porque ele tem dinheiro, não. Entende? Muita gente acha que Deus tem problema com riqueza. Se Abraão era riquíssimo, Deus não tem problema com dinheiro. O rico aqui é para mostrar uma pessoa que não precisava de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Se for assim, ninguém quer prosperar. Não, está enrolado. Eu quero prosperar. Se você não quer, anota o número da minha conta aí. Lugar de tormento. O outro lugar é chamado seio de Abraão. Esses dois lugares é o Hades. A Bíblia diz, isso aqui não é uma parábola não tem nome. Se o sujeito chama-se Lázaro, não é uma parábola, Jesus contou uma história verdadeira. O rico estava no lugar de tormento e o Lázaro estava no seio de Abraão. Olha aqui para mim agora. Perguntaram para mim, pastor, quem vai para o inferno? Ele morreu, ele vai em espírito? Vai. Vamos pensar. O sujeito estava lá, ele olhou e viu Abraão. Ele vê através de quê? Luz? Então o corpo dele está lá? Ele estava com calor? O corpo dele está lá? Tá. Ele lembrou da família, a alma dele está lá? O espírito não precisa nem falar. Quem vai para o céu ou vai para o inferno, ele vai. Espírito, alma e corpo. Está me entendendo ou não? Está na Bíblia. Não é eu que estou falando, não. É só você ler o texto. O Hades aqui é dois ambientes. Lugar de tormento e o seio de Abraão. Tá bom. Mas aí, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro 2, 4. Ora, Deus não poupou anjos quantos pecaram, antes precipitando-os do inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Parece que na quinta trombeta o diabo virá com a chave do abismo, se tem chave não é um meteoro, e ele vai abrir o abismo, e esses anjos caídos vão sair para atormentar os homens. Essa palavra inferno aí não é Hades. Essa palavra inferno aí é Tártaro. Repita comigo, Hades e Tártaro. Esse Tártaro aí é um lugar reservado para anjos caídos, que estão aprisionados. Uma prisão. Tá bom. Mateus 5, 29. Volta lá no texto que nós lemos. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado aonde? Essa palavra inferno não é Hades, essa palavra inferno não é Tártaro, essa palavra inferno é chamado de Geena. 3 palavras do Novo Testamento traduzidas como inferno: Hades, Tártaro e Geena. O que era o Geena? O lixão. Jerusalém tinha seus muros, e do lado de fora tinha um vale, onde eles jogavam os lixos, e colocavam fogo, e aquilo ficava fumegando, fora dos muros de Jerusalém. Então, o que Jesus está dizendo? Agora preste muita atenção aqui. Jesus está dizendo o seguinte, que se o teu braço te faz pecar, você não vai cortar o braço não, traduz o braço para pecado, traduz o braço para aquilo que te leva para estar fora do propósito de Deus. Você foi chamado para servir a Deus. O que te impede de servir a Deus? É o teu braço. É um relacionamento? É o braço. O que te faz paralisar e não servir mais a Deus? É o teu olho. Preste atenção. O Senhor está dizendo não para você cortar o braço, não para você furar o olho. O Senhor está dizendo, é um relacionamento lá fora que te impede de servir a Deus. Corta esse relacionamento. É melhor você estar no reino sem aquele relacionamento, do que ter aquele relacionamento e estar fora dos muros, no Geena, fora do reino, fora do governo
de Jesus quando ele vier nos 1000 anos. Quem está me entendendo? O Senhor não está falando que um crente vai para o inferno. A palavra ali não é Hades, a palavra ali é Geena. Preste atenção, é ficar fora. Qual que será a disciplina então para aqueles que não amadureceram? Ninguém vai levar açoite, ninguém vai apanhar, Deus não bate em ninguém, mas Deus vai deixar de fora. Pega a Bíblia para nós encerrarmos. Mateus 25, verso 22. Mateus capítulo 25, verso 22. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Preste atenção, todos receberam algum talento da parte do Senhor. Fala para o seu vizinho: você recebeu algo de Deus. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, olha a palavra, entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem, preste atenção na expressão. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O Senhor não está falando de dinheiro, está falando de encargo, do talento que cada um recebeu. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora olha o verso 30. E o servo inútil, lançai-o para onde? Para onde? Para fora, nas trevas. Ali vai haver o quê? O choro e ranger de dentes aqui é o inferno? Não. O choro e ranger de dentes aqui é o lamento dos crentes que não foram encontrados fiéis pelo Senhor. O Senhor te confiou os talentos. E você falou: você quer saber do negócio? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou criar meu filho. É aquele sujeito, olha aqui para mim, é aquele jovem que ele é chamado por Deus, e aí ele fala: Senhor, espera um pouco, só até eu formar. Quando eu formar, eu vou multiplicar o meu talento. E aí então ele estuda, ele trabalha e ele forma. E aí ele fala: Senhor, espera só até eu casar. Quando eu casar, eu vou te servir. E ele então casa. Quando ele casa, ele fala para o Senhor: Senhor, espera só um minuto. Espera mais um pouco, eu preciso ter meus filhos. Quando eu tiver meus filhos, eu vou lhe servir. E ele então tem os filhos, 1, 2, 3. E aí ele então ele fala para o Senhor: Senhor, espera um pouco, só até eu criar meus filhos e educar meus filhos, e então eu vou te servir. Passa-se o tempo, esses filhos crescem, ele fala: Senhor, me espera mais um pouco, só até eu casar meus filhos. A hora que eu casar meus filhos, eu vou te servir. E o tempo passa e ele está banguelo, velho, já não tem mais força, não tem mais nada. Um dia a pessoa estava andando, um missionário na rua, Deus falou para ele: entra na porta daquela porta, bate na porta e diz para a pessoa que aparecer na porta: eu te dei toda a chance do mundo durante sua vida inteira e você não quis me servir. E o seu tempo acabou. Ele então bateu na porta. Quando abriu a porta, era uma senhora de 84 anos. Ele ficou sem entender. Por que ele tinha que liberar uma palavra sobre uma mulher de 84 anos?
Então ele, sendo fiel a Deus, liberou a palavra na vida dela. Eu te chamei quando você era adolescente. E você me pediu tempo. E hoje você está com 84 anos. E o Senhor te diz que seu tempo acabou. Aquela mulher caiu em prantos, ajoelhou no chão, começou a chorar, desesperada, porque o missionário não sabia. Mas aquela mulher sabia que Deus a chamou quando ela era adolescente para ser uma serva, um servo de Deus. Quantos de nós Deus nos chamou para servir e nós temos nos distraídos com esse mundo? Eu volto a dizer, você tem que trabalhar sim ou não? E muito. Trabalhe muito. Você tem que estudar sim ou não? Trabalhe muito. Mas eu te pergunto, você tem que servir a Deus? Também. Fala para o seu vizinho, sirva a Deus e muito. Fique de pé onde você está. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58.